Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, graça e paz, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Hoje pela manhã, no nosso devocional, nós iremos neste momento falar como tema deste devocional, improváveis, mas escolhidos. Deus não vê como vê o homem, assim diz a palavra do Senhor. Que Deus, o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Deus não vê as características exteriores. O olhar de Deus vê o profundo, porque sonda pensamentos e corações. Deus diz que o coração do homem é enganoso, mas só que Deus, ele sonda o mais profundo do coração do homem. Ele conhece a mim, conhece a você. E por Deus ver diferente qual vê o homem, a sabedoria da terra, a sabedoria humana é diferente da de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E também diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, se nós não sabemos explicar como são formados os ossos de um bebê no ventre de uma mulher grávida, como que nós iremos entender toda a ciência, a sabedoria e o mover de Deus? Mas Deus nos dá o respaldo daquilo que Ele quer nos revelar. E a palavra dele diz assim, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o iniquidor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Deus, através dessa palavra, nos diz qual que é a perspectiva, qual que é o olhar dele, a sabedoria dele é diferente da dos homens. E nós notamos nessa palavra que Deus não escolhe os sábios desse mundo. Deus não escolhe os judeus, não escolhe gregos, não escolhe sabedoria deste mundo, nem os mais doutorados desse mundo, mas Ele escolhe as coisas loucas. Ele escolhe as coisas desprezíveis. Ele escolhe as coisas que não são. A temática de Deus é diferente do mundo. A temática do céu, o agir de Deus no mundo, o maior é servido. Só que no mundo espiritual, na temática do reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. Foi assim que Jesus Cristo fez. O Deus que se fez carne, serviu a todos até uma morte de cruz. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. Ele escolhe homens improváveis
e faz ser escolhidos. E todos aqueles que parecem que são preparados, não são escolhidos por Deus. Diferente o pensar de Deus, né? É isso que eu quero trazer à tua memória nesta manhã. Se você se acha um improvável, se você acha que Deus não pode fazer nada através da sua vida, se você acha que você não tem capacidade para pronunciar a palavra da cruz, a pregação do evangelho, como diz essa palavra, se você acha que não é digno, não é só você, eu também não sou. Porque a palavra de Deus fala que todos que pecaram estavam destituídos da glória de Deus. Nós somos escolhidos, mas não merecedores. Porque nós não merecemos, porque é de graça. A graça de Cristo nos alcança. Mediante a graça, nós entendemos que não somos merecedores de nada, mas a misericórdia de Deus e o amor dele se movem em nós e nós entendemos e movemos o amor de Deus e a misericórdia dele com outras pessoas. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Muitos de nós perdidos no mundo não buscávamos a face de Deus, não orávamos, não buscávamos a presença de Deus. Éramos desprezíveis, coisas loucas do mundo. Não éramos nada, éramos coisas vis, ao qual o mundo olhava e falava, aí não sai nada. Mas Deus, quando olha e vê como não vê o homem, ele sabe o que pode sair de tal pessoa, não, porque como eu disse no princípio desse devocional, Deus sonda o coração. Certa vez a Bíblia relata a palavra de Deus que estavam dois orando, um fariseu e um publicano. E o fariseu dizia, graças te dou, Pai, porque não sou como esse publicano pecador. Eu dou o dízimo do hortelã, do cominho, eu jejuo, eu não sei o que, eu falando todas as coisas que ele fazia. E o publicano nem sequer e entendia que não era merecedor nem de olhar nos céus. Abaixou sua cabeça e olhou. Pai, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a palavra de Deus diz que quem desceu justificado não foi o fariseu. Foi o publicano que foi sincero, que reconhecia a situação dele. E Deus reconhece a nossa situação. Por isso que a palavra de Deus fala que ele pega as coisas desprezíveis e loucas para confundir as sábias. E tudo isso porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque a sabedoria deste mundo, os homens gloriam na sabedoria humana. Eu faço por mim que acontecem certas coisas, eu tenho entendimento através de certas situações, e Deus mostra o tão poderoso que Ele é, transformador, um Deus único, que Ele pega pessoas despreparadas, pessoas improváveis, pessoas que para a sociedade são pessoas desprezíveis, para a sociedade são pessoas loucas, porque pregam a mensagem da cruz. Para a sociedade são pessoas que não têm perspectiva. E ele faz acontecer, operar milagres, prodígios, cura, expulsam demônios no nome de Jesus, operam tudo que o reino de Deus é necessário nessa terra como embaixadores de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, diante da cidade de Samaria, através de Jesus Cristo, ele encontrou a mulher na frente daquele poço. Uma mulher improvável, ao qual era dada como adúltera, que já estava com o sexto marido que não era dela. E Deus, quando operou na vida daquela mulher por intermédio do seu filho Jesus Cristo, que pregou o evangelho, ela trouxe uma cidade para Jesus Cristo, e essa cidade foi salva. Deus, através dos seus discípulos, os primeiros escolhidos, ele poderia ir atrás dos escribas, o qual essa palavra diz, ele poderia ir atrás dos fariseus, os conhecedores da palavra, que serviam a Deus, que falavam de Deus da época, mas ele foi atrás de pescadores ignorantes, os primeiros escolhidos. Deus é tão poderoso, e a glória dele, que em Atos capítulo 2 diz que eles falaram em outras línguas.
pescadores falando em outras línguas, sem estudar, por intermédio do Espírito Santo que repartiu como foi devido a cada um. E diz a palavra do Senhor que eles falavam em todas as línguas. Como que nós vamos explicar? Nós só temos que glorificar a Deus. Então, levanta a tua cabeça. Improváveis, mas escolhidos. O importante é reconhecer que a nossa dependência é de Deus. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Reconhecer que é pela misericórdia e graça, porque é de graça, porque nós não somos merecedores. Mas Deus tem um amor tão incondicional que é insondável tentar explicar esse amor, que Ele faz isso em nossas vidas, para que através das nossas vidas Ele possa fazer em outras vidas. Improváveis, mas escolhidos. Ei, se você é um escolhido, depois de ter sido um improvável, faça a sua parte. Prega o Evangelho, curte, compartilha esse devocional para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E a glória sempre a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.